Caros alunos, iniciaremos nesse momento uma discussão sobre o texto Interculturalidade e Educação na América Latina, uma construção plural, original e complexa, das autoras Vera Maria Ferrão Candal e Kelly Russo. Esse texto tem como objetivo analisar como a problemática da educação intercultural tem se desenvolvido em diferentes países latino-americanos. O texto é baseado na pesquisa Multiculturalismo, Direitos Humanos e Educação, a tensão entre igualdade e diferença. É uma pesquisa que foi financiada pelo CNPq e prevê seminários e entrevistas a professores universitários e militantes de movimentos sociais e organizações não governamentais do Peru, Bolívia, Equador, Guatemala e México. Existe atualmente uma ampla produção latino-americana sobre essas temáticas, de modo especial nos países de colonização espanhola, como a Argentina, o Brasil, o Equador, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, México e Peru. Entre estes, nos países andinos, que são os países em que em seu território passa a Cordilheira dos Andes, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Chile e Venezuela. No caso da produção brasileira, ela vem crescendo de modo significativo nos últimos anos, principalmente após a Constituição de 1988, que reconhece a especificidade cultural de populações indígenas e quilombolas existentes no país. Durante esse período, tensões, conflitos, tentativas de diálogo vêm se multiplicando. Introdução. Diferentes grupos socioculturais invadem os cenários públicos tanto no âmbito internacional como em diversos países do continente. A afirmação das diferenças étnicas, de gênero, orientação sexual, religiosas, entre outras, se manifesta em todas as suas cores, sons, ritos, saberes, crenças e diversas linguagens. As problemáticas são múltiplas, visibilizadas pelos movimentos sociais que denunciam injustiças, desigualdades e discriminações, reivindicando igualdade de acesso a bens e serviços e reconhecimento político e cultural. A construção dos Estados nacionais no continente latino-americano supôs um processo de homogeneização cultural em que a educação escolar tem consolidado essa homogeneização cultural, ou seja, a prevalência apenas de uma cultura, a cultura do branco colonizador. A educação escolar exerceu um papel fundamental, tendo por função difundir e consolidar uma cultura comum de base ocidental e eurocêntrica. Uma cultura eurocêntrica difunde a ideia de que a Europa é o centro cultural do mundo, silenciando e ou inviabilizando vozes, saberes, cores, crenças e sensibilidades. Ponto de partida consensual, a educação indígena. O termo interculturalidade surge na América Latina no contexto educacional e mais precisamente com referência à educação escolar indígena. São 4 as principais etapas do desenvolvimento da educação escolar indígena. A primeira etapa se desenvolve no período colonial, até as primeiras décadas do século XX, e pode ser caracterizada por uma violência etnocêntrica. O etnocentrismo é a tendência a observar o mundo desde a perspectiva particular do povo e cultura a que se pertence. A violência etnocêntrica explícita de imposição da cultura hegemônica sobre as populações indígenas. Eliminar o outro foi a tônica do período colonial e a partir das principais décadas do século XX, essa eliminação se configura de outra forma, a assimilação. Base de construção da homogeneidade requerida pelos Estados nacionais modernos. Isto é, a cultura indígena assimilou a cultura do branco colonizador. A segunda etapa, nessa etapa surgiram as principais escolas estatais bilíngues. O bilinguismo consiste de 2 sistemas linguísticos diferentes ou uso combinado de 2 línguas por um falante. Com esse objetivo, várias línguas foram sistematizadas e transcritas. Várias línguas indígenas foram sistematizadas e transcritas. O bilinguismo voltou-se para os povos indígenas,
Pela primeira vez, outras línguas além da oficial conviveriam no espaço escolar, mas essas escolas viam o bilinguismo apenas como uma etapa de transição necessária, um modo para alfabetizar e civilizar mais facilmente povos inteiros, continuando um ponto de partida consensual à educação indígena. Na terceira etapa, neste novo período foram produzidos materiais didáticos alternativos e programas de educação bilíngue, tanto na língua portuguesa como na língua indígena, que, apesar de ainda buscarem uma melhor integração dos grupos às sociedades nacionais, reconheciam o direito desses povos de fortalecer e manter a cultura local. O bilinguismo deixa de ser visto apenas como um instrumento civilizatório para ser considerado de importância fundamental para a continuidade dos próprios grupos minoritários. Na quarta etapa, final da década de 80, 1980, quando os próprios indígenas passam a participar das definições para o setor educativo. Na nova configuração, o bilinguismo deixa de ser visto apenas como estratégia de transição ou meio para a manutenção de uma cultura ameaçada, para ser inserido em um discurso mais amplo, onde a perspectiva intercultural pressiona o modelo escolar clássico e inclui nela não apenas diferentes línguas, mas, sobretudo, diferentes culturas. Agora, discutiremos a interculturalidade e os movimentos negros. A situação dos grupos negros no continente varia muito em relação à realidade de cada país. Se em alguns casos foi praticamente eliminada, como no caso da Argentina, em outros constitui a grande maioria da população, como no caso de Cuba e Haiti. Há situações em que estão circunscritos, isolados em algumas regiões e ou núcleos rurais, como no caso do Equador ou Bolívia. Em outras estão presentes nas principais zonas urbanas, em todo o país, como é o caso do Brasil ou Colômbia. É possível afirmar que esses grupos foram, em geral, reduzidos a uma posição de não cidadania até a metade do século passado. Torna-se necessário lembrar que o regime escravocrata persistiu em alguns países até o final do século XIX. Uma sociedade escravocrata é aquela que é a favor da escravidão. O desafio que se coloca nesse sentido é desvelar, desconstruir os estereótipos raciais e a visão do racismo cordial, presente nas sociedades latino-americanas, apesar dessa expressão ser em si mesma contraditória. O racismo cordial é aquele mascarado, aquele racismo que não está explícito. Ao mesmo tempo, requer o reconhecimento da diferença como um dos elementos fundamentais de uma sociedade democrática. Continuando, interculturalidade e movimentos negros. No que diz respeito à educação, inclui políticas orientadas ao ingresso, permanência e sucesso da educação escolar, valorização das identidades culturais negras, incorporação dos currículos escolares e nos materiais pedagógicos de componentes próprios das culturas negras, assim como dos processos históricos de resistência vividos pelos grupos negros e suas contribuições à construção histórica dos diferentes países. A valorização da ancestralidade africana constitui um dos elementos fundamentais dessa abordagem, principalmente para aqueles grupos que lutam pelo reconhecimento de territórios e neles procuram implementar outros modelos de desenvolvimento. Um conceito importante para a compreensão do próximo tópico é o conceito de etnoeducação. A etnoeducação é quando uma etnia, no nosso caso a do branco colonizador, é quem determina a educação. O uso desse termo, etnoeducação, no Brasil, é para definir processos educativos que despertem o sentimento de pertencimento do negro e que possibilite a construção de um modelo educativo que permita um reencontro com o que somos, ao considerar os aportes das diferentes etnias que compuseram a diversidade cultural latino-americana. Ou seja, mesmo existindo essa abertura para a cultura negra, quem determina a educação no nosso país ainda é o branco colonizador. Para concluir, não podemos negar as origens do povo brasileiro. Somos fruto da miscigenação de muitas etnias. Os principais grupos étnicos foram os indígenas, os negros
imigrantes europeus e asiáticos. Discutiremos a educação popular e a perspectiva intercultural. Paulo Freire constitui a marca característica desse movimento. No início da década de 60, a sua proposta de alfabetização e educação de adultos, experimentada no Nordeste brasileiro, mais especificamente em Angicos, no Rio Grande do Norte, adquiriu grande visibilidade no âmbito nacional. Sabemos que sua posição supõe uma postura filosófica e política, uma leitura do mundo, da sociedade em que vivemos, das formas de intervir nos processos sociopolíticos. Na perspectiva freiriana, abre aspas, cultura não é só a manifestação artística e intelectual que se expressa no pensamento. A cultura manifesta-se sobretudo nos gestos mais simples da vida cotidiana. Cultura é comer de modo diferente, é dar a mão de modo diferente, é relacionar-se com o outro de modo diferente. A meu ver, a utilização desses três conceitos, cultura, diferenças, tolerância, é um modo novo de usar velhos conceitos. Cultura para nós, gosto de frisar, são todas as manifestações humanas, inclusive o cotidiano, e é no cotidiano que se dá algo essencial, o descobrimento da diferença. Fecha aspas. Para Paulo Freire, não só a alfabetização, mas também o empoderamento desse adulto era o objetivo. Empoderamento é um conceito da área da administração, que significa maior autonomia desse adulto, poder de decisão e responsabilidade dos sujeitos. Continuando, a educação popular e a perspectiva intercultural. Os círculos de cultura se multiplicaram por todo o território nacional, até sua eliminação, como consequência do golpe militar de 1964. No entanto, o legado de Paulo Freire já havia penetrado profundamente nas mentalidades e nas práticas, principalmente dos educadores populares. Pelo reconhecimento da relevância da dimensão cultural nas relações pedagógicas e pelo método dialógico que propõe implementar nos processos educativos. Pode-se considerar que o pensamento de Paulo Freire já adiantava aspectos importantes do que hoje se configura como a perspectiva intercultural na educação. Continuando, a educação popular e a perspectiva intercultural. Segundo Gon, nos anos 90, Freire destaca ainda mais a dimensão cultural nos processos de transformação social e o papel da cultura no ato educacional, além de reforçar seus argumentos em defesa de uma educação libertadora que respeite a cultura e a experiência anterior dos educandos. Freire alerta para as múltiplas dimensões da cultura, principalmente a cultura midiática. A cultura midiática é a cultura em que acredita-se que as mídias podem ajudar a promover as transformações socioculturais. Mas nem sempre esse pensamento é correto, porque na realidade a mídia é controlada por uma minoria que é contra a igualdade entre os sujeitos. O método de alfabetização de Paulo Freire. O método estimulava a alfabetização dos adultos mediante a discussão de suas experiências de vida, através de palavras presentes na realidade dos alunos, palavras geradoras. A maioria dos sujeitos que participavam desse processo de alfabetização eram pedreiros, donas de casa. Então, ele partia de palavras do cotidiano dessas pessoas, como, por exemplo, a palavra tijolo. Então, ele orientava a decodificação fonética, depois a aquisição da palavra escrita e, por fim, a compreensão de mundo que essa palavra trazia. Paulo Freire chama atenção para o fato de que ela poderá despertar-nos para alguns temas geradores que o próprio saber escolar ignora ou valoriza pouco, como a pobreza, a violência, etc. Destaca também que a mídia trabalha e explora a sensibilidade das pessoas e, por isso, consegue atrair e monopolizar as atenções. Seus livros, escritos nos anos 90, de estilo mais literário, revelam um pensador preocupado com o futuro da sociedade em que vivemos, dado o crescimento da violência, da intolerância e das desigualdades socioeconômicas. Ele destacará a importância da ética e de uma cultura da diversidade. O tema da identidade cultural ganha relevância na obra de Freire, assim como o da interculturalidade.
Reformas educativas e interculturalidade. A incorporação do discurso da interculturalidade nesse contexto se dá com uma abordagem orientada a inibir conflitos explícitos ou latentes, e não provocar mudanças de caráter estrutural. São incorporados alguns aspectos da diversidade cultural, orientados a promover a tolerância, o respeito mútuo e maiores espaços de expressão dos diferentes grupos socioculturais, mas sempre limitada. Um interculturalismo funcional, que funciona para o momento, de forma superficial. A interculturalidade oficial é destinada apenas aos grupos subalternos, mas não tenciona o surgir de uma nova relação social onde diferentes grupos coexistam sem hierarquização de modelos culturais diferenciados. Surgem, então, diferentes grupos que irão propor outra concepção intercultural, como os decoloniais, que apresentaremos a seguir. Perspectiva crítica e educação intercultural. Essa perspectiva focaliza a interculturalidade como um dos componentes centrais dos processos de transformação das sociedades latino-americanas, assumindo um caráter ético e político orientado à construção de democracias, em que redistribuição e reconhecimento cultural sejam assumidos como imprescindíveis para a realização da justiça social. Em primeiro lugar, é importante distinguir colonialidade e decolonialidade. A colonialidade do poder refere-se aos padrões de poder baseados em uma hierarquia. Pode ser racial, sexual e na formação e distribuição de identidades, brancos, mestiços, índios, negros. Quanto à colonialidade do saber, refere-se ao caráter eurocêntrico e ocidental como única possibilidade de se construir um conhecimento considerado científico e universal, negando-se outras lógicas de compreensão do mundo e produção de conhecimento, consideradas ingênuas ou pouco consistentes. A colonialidade do ser supõe a inferioridade e subalternização de determinados grupos sociais, particularmente os indígenas e negros. Walsh menciona também a colonialidade da natureza, entendida como a afirmação da divisão binária entre natureza e sociedade, e a negação de perspectivas em que essas realidades estão entrelaçadas e se articulam também com a dimensão da espiritualidade. Continuando, perspectiva crítica e educação intercultural. Para uma melhor compreensão, é necessário que se estabeleça a diferença entre descolonização ou descolonialidade e decolonialidade. Decolonialidade, ela reconhece o processo de colonização, porém visa restituir na cultura, na educação, na política, na economia, em todos os âmbitos sociais, os sujeitos que até então foram destituídos desses setores por serem minoria. Descolonização indica uma superação do colonialismo. Decolonização indica o contrário e procura transcender a colonização. Na decolonização, a intenção não é desfazer a colonialidade ou revertê-la. A intenção é provocar um posicionamento contínuo de transgressão e insurgir, rebelar-se contra a colonialidade. Esses autores acreditam que a perspectiva intercultural é um caminho para desvelar os processos de decolonialidade e construir espaços, conhecimentos, práticas que permitam a construção de sociedades distintas. A interculturalidade é então concebida como uma estratégia ética, política e epistêmica do conhecimento. Nessa perspectiva, os processos educativos são fundamentais. Por meio deles, questiona-se a colonialidade presente na sociedade e na educação. Desvela-se o racismo e a racialização das relações. Promove-se o reconhecimento de diversos saberes e o diálogo entre diferentes conhecimentos. Combate-se as diferentes formas de desumanização. Estimula-se a construção de identidades culturais e o empoderamento de pessoas e grupos excluídos, favorecendo processos coletivos na perspectiva de projetos de vida pessoal e de sociedades outras. Considerações finais.
As autoras, nesse texto, defendem a tese de que a educação intercultural na América Latina tem uma trajetória própria e bastante original. Emerge das preocupações com a educação escolar dos grupos indígenas, constituindo essa sua matriz de origem. Também contribuem para o aprofundamento e enriquecimento da perspectiva intercultural as lutas e propostas dos movimentos negros organizados, presentes em diferentes países do continente, assim como as múltiplas experiências de educação popular. Em seguida, após vocês realizarem a leitura do texto, assistirem à discussão nessa aula, vocês devem realizar o estudo dirigido com as questões elencadas abaixo, para uma melhor fixação das informações e conceitos. As referências do texto e obrigada pela participação de vocês. Temos aqui as referências do texto e muito obrigada pela participação de vocês.